Fala galera do Mitocôndria, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal e hoje é dia de aula. Essa aula aí que para quem tem Química e Física separado vai ser a última do ano, provavelmente, e se não for, bons estudos ainda. Mas aí estamos chegando no finalzinho do nosso conteúdo do ano da Química, onde nós vamos trabalhar equações químicas, reações químicas e balanceamento de equações. Antes de a gente começar a falar sobre isso, é só a gente relembrar o que é uma representação química, o que é uma equação química. A equação química, quando a gente escreve ela, é a forma de representar no papel o que ocorre de forma invisível para os nossos olhos. Quando a gente vai representar isso daí, a gente pode escrever como está aí para vocês, que é o nome ou a fórmula da substância, e entre parênteses, geralmente à frente dessa fórmula ou desse nome, vai estar o estado físico da substância. S para sólido, L para líquido, G para gasoso, AQ para aquoso, que é quando ele está dissociado em água. Essa seta aí, ela é para mostrar justamente para onde a reação está indo. Nas costas da seta vão estar os reagentes, ou o reagente, e na frente dela vai estar o produto ou os produtos, que pode ser mais de um elemento, mais de uma substância ali que vão estar representados. E isso independe para a direção da seta. Outra coisa que a gente deve lembrar quando fala de reações químicas são as leis das reações químicas, que vão ser as leis ponderais de Lavoisier e de Prost, que vão reger a lógica das reações químicas. A lei de Lavoisier fala que numa reação química a soma das massas do reagente é igual à soma das massas do produto, ou seja, a massa é sempre conservada. E isso leva a gente àquela célebre frase que Lavoisier falou, que é: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, você não vai criar nenhum elemento do zero, do nada, e nem destruir ele completamente. O que você pode fazer é transformá-lo em outra coisa. E lei de Prost, e ele verificou que a proporção entre as massas do reagente e a massa de produtos vão ser mais ou menos as mesmas, ou seja, cada reação tem uma proporção característica, independente da quantidade de reagente que se utiliza. E como que isso funciona? Vamos pegar como exemplo essa reação química aqui, que é a decomposição da água, que a gente chama de hidrólise. Quando eu pego duas moléculas de oxigênio e vou hidrolisar elas, eu vou ter como produtos uma molécula de gás oxigênio e duas moléculas de gás hidrogênio. E isso leva para a gente uma proporção de 2 para 1 para 2. Ou seja, para cada vez que eu tiver duas moléculas de água, eu vou ter uma de oxigênio e duas de gás hidrogênio. Se eu colocar 4 de água, eu vou ter 2 de oxigênio e 4 de hidrogênio. E por aí vai. A proporção é sempre a mesma. Mas para chegar nisso aí, a gente tem que fazer uma coisa que às vezes arrepia o cabelo de algumas pessoas, que é balanceamento de equação química. E pode parecer cabuloso, mas não é tão cabuloso assim não, viu gente? Basta a gente lembrar do seguinte, lembra lá da fórmula de Lavoisier. A gente só vai rearranjar as coisas. Então, a quantidade de átomos que eu tenho de um lado tem que ser exatamente igual à quantidade de átomos que eu tenho do outro lado. A massa vai ter que ser constante. Se a gente vê essa formulação aí, que está o carbonato de cálcio transformando em óxido de cálcio mais gás carbônico, você consegue ver que nós temos aqui um átomo de cálcio, um átomo de carbono e 3 de oxigênio. Do outro lado da reação nós vamos ter 1 de cálcio, 3 de oxigênio e 1 de carbono. Então, tá igualzinho. Mas o que acontece se essa equação ela tiver diferente? Ela vai estar de acordo com a lei de Lavoisier? Presta atenção aí no que a gente já viu lá atrás, na hidrólise da água. Se eu contar os átomos, tem a mesma quantidade de um lado e do outro? Pensa aí um pouquinho. Claro que não, né? A gente está vendo duas bolinhas de oxigênio maiores aí do outro lado e tá um oxigênio a mais. Como que a gente corrige isso daí? A gente corrige fazendo o balanceamento dessa equação, para que ambos os lados tenham a mesma quantidade de átomos e possam permanecer dentro da lei de Lavoisier. Os coeficientes estequiométricos que eu tinha falado antes, eles vão mostrar isso pra gente. Se você perceber agora com essas bolinhas aí, vai ver que ficou igualzinho. A mesma quantidade de átomos que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. 2 de oxigênio e 4 de hidrogênio. Nesse modelo que eu mostrei para vocês, tá bem facinho, mas nem sempre a equação química vai vir dessa forma. E para fazer esse balanceamento, nós temos que seguir algumas regrinhas. Primeira delas é, veja sempre se a equação está balanceada. Se ela estiver balanceada, eu não preciso mexer. Como eu faço isso? Como é que eu vejo se ela está balanceada? Vamos começar pelo hidrogênio aqui, que é o primeiro que eu mostrei. Tem 2 de um lado, 2 do outro. Enxofre, eu tenho 1 de um lado, 1 do outro. Tranquilo. Oxigênio, eu tenho 5 de um lado, tem que somar todos os oxigênios dos reagentes, e 5 do outro. E por último, o cobre, que eu vou ter 1 de um lado e 1 do outro. Essa daí está equalizada e eu não vou precisar mexer nela. Mas, se a equação não estiver balanceada, nós temos que seguir um passo. A gente bateu o olho aí e já viu que tem coisa errada. Então o que vai acontecer? Eu vou utilizar a regra do macho. Essa regra do macho, que ela tem como símbolo, né, ele é uma sigla que vocês viram, eu estou mostrando para vocês a ordem que é mais fácil da gente fazer o balanceamento. Primeiro começar pelos metais, depois ir para os ametais, depois carbono, hidrogênio e por último oxigênio. Na verdade você pode começar por qualquer um que você quiser.
Essa é uma forma que a gente já testou aí ao longo de vários anos de escola e viu que é uma das mais práticas e rápidas para determinar isso daí. Então vamos lá, na regra do macho, a primeira coisa que você tem que fazer é escrever a fórmula correta de reagente-produto. Não adianta você fazer uma equalização maravilhosa se uma das fórmulas estiver errada, seu balanceamento vai ficar todo estragado. Vamos pegar essa fórmula mesmo que a gente colocou, que é o ácido sulfúrico com o hidróxido de sódio, que vai gerar sulfato de sódio e água, como uma boa reação de neutralização. Vamos colocar todos os elementos de um lado, começando pelo metal, que é o sódio, o ametal, que é o enxofre, hidrogênio e oxigênio. Eu tenho que colocar o carbono, professor? Não, não tem. Se não tem carbono nas fórmulas, em nenhuma delas, não precisa colocar. Só coloca o que existe. Do outro lado, se repete a mesma coisa. E vamos começar a balancear. Vamos lá, começando pelo sódio. Nos reagentes eu tenho quanto? 1. Nos produtos eu tenho quanto sódio? 2. Como é que eu resolvo isso? Eu vou modificar o coeficiente estequiométrico do hidróxido de sódio nos reagentes. Eu vou multiplicar ele por 2. Se eu faço isso, eu multiplico toda a quantidade de todos os elementos dessa fórmula química aí por 2. Então agora eu vou organizar tudo. 1 vezes 2 é igual a 2. E aí nós vamos ter o primeiro elemento balanceado. Até então, ok, não mexe em nada. Vamos pegar o segundo elemento, que é o enxofre. Nos reagentes nós temos quantos enxofres? 1. Nos produtos eu tenho quantos enxofres? 1 também. Então preciso mexer neles? Por enquanto não. Hidrogênio. Agora nós temos uma pegadinha aí. Vejam que o hidrogênio do hidróxido de sódio já não é mais 1 apenas. Eu multipliquei ele por 2. Então eu vou ter 4 hidrogênios na minha esquerda, nos meus reagentes, e aí eu vou contar os hidrogênios do outro lado. Eu tenho só 2. Se eu tenho só 2, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro. Para equalizar o mais rápido, mais fácil, modifique o coeficiente estequiométrico da água e vou fazer essa multiplicação. 2 vezes 2 igual a 4. Acertou, miserável! Agora tá ok? Tá. Mexemos em algum desses acima que a gente trabalhou com eles? Não. Mexer no hidrogênio não modificou nem o enxofre nem o sódio. Vamos passar para frente. Por último, nós vamos mexer com oxigênio. Observa dos reagentes aí. Nós vamos somar 4 do ácido sulfúrico com 2 do hidróxido de sódio. Lembra do coeficiente estequiométrico que nós mudamos, que vão dar 6 átomos de oxigênio. Olhando do outro lado, nós temos 4 do sulfato de sódio e a gente vai juntar com mais 2 oxigênios da água, que vão ser 6 também. Terminou. Equalizado? Maravilha. Nós temos que no final das contas, nossa fórmula vai ficar um composto de ácido sulfúrico mais 2 compostos de hidróxido de sódio, que vão gerar para a gente um composto de sulfato de sódio e 2 moléculas de água. Se ficou confuso, volta no início da explicação e vê mais algumas vezes. Se ainda ficou confuso, deixa aí nos comentários que eu tento explicar mais um pouquinho para vocês. E para finalizar essa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre tipos de reações químicas, que vão ser a forma como a reação entre 2 ou mais substâncias acontece. E elas têm 4 formas de acontecer: por síntese ou adição, decomposição, simples troca e dupla troca. Alguns desses daí eu acho que vocês já conseguem só pelo nome dar uma sacada de como é que funciona, né? Mas vamos ver cada um. Primeiro, síntese ou adição, que vai ser quando eu tenho 2 substâncias e eu vou transformá-las num produto como uma substância apenas, que é o caso que vocês estão vendo aí, do gás nitrogênio e o gás hidrogênio, que vão ser transformados em NH2, que é o radical amina. Essa é uma reação onde você está juntando nitrogênio e hidrogênio em uma substância única, que é o radical amina. Então você pega 2 substâncias e transforma em uma. Na decomposição é justamente o contrário. Eu vou usar o mesmo exemplo que a gente já falou nessa aula, que é a hidrólise da água. Que eu vou pegar 2 moléculas de água e vou separar esses átomos e transformá-los em gás oxigênio e gás hidrogênio. Então você vai separar uma substância em 2 ou mais substâncias. A reação de simples troca, que vai ser quando a gente tem uma molécula ou um composto maior, mais complexo, e nós vamos ter um elemento separado, que é o caso aí do nitrato de prata com o cobre, onde eu vou pegar os átomos de cobre e prata e trocar eles de lugar. Uma troca simples de um elemento que está livre com um outro elemento que está ligado. Geralmente a gente usa isso também em algumas outras situações, como no banho de cromo de algumas peças metálicas, né? E o que vai acontecer? Quando reage, o cobre vem para o lugar da prata, trocando a substância que era nitrato de prata e agora virou nitrato de cobre, e a prata fica como um átomo isolado. Beleza? Então nós tivemos uma troca simples, por isso simples troca. E por último, a dupla troca, que é quando a gente vai fazer a inversão de 2 átomos de 2 substâncias diferentes, que é o caso aqui onde nós temos do iodeto de potássio e o nitrato de chumbo 2, onde nós vamos pegar o iodo e o chumbo e juntar eles como o iodeto de chumbo 2, e vamos pegar aqueles que sobraram, que foi o potássio e o nitrato, e vamos colocá-los em um outro elemento, em uma outra substância, que é o nitrato de potássio.
Então nós trocamos duplamente os íons de cada um, por isso dupla troca, são duas substâncias complexas que nós vamos fazer essa troca entre elas, beleza? E assim a gente finaliza a matéria de química. Se você está vendo isso agora no final do ano, um abraço para você, boas festas, bons estudos e boas provas finais. Se não, se for no meio do ano ou no início do ano, uma boa continuação de estudo para você. Se gostou, dá um like, se achou legal, compartilha com a galera. Não esquece de divulgar o Mitocôndria aí pelos seus colegas, para primo, para professor, para parente, para que a gente possa crescer o canal e trazer cada vez mais coisa legal para vocês. Não esquece de inscrever aqueles que ainda não são inscritos, marca a sinetinha para receber todas as atualizações o mais rápido que saírem. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, ou quiser falar ou comentar alguma coisa do nosso vídeo, deixa aí nos comentários que o mais rápido possível eu entro em contato com vocês ou eu respondo as dúvidas. Um abraço, Feliz Natal e até a próxima!